Boa tarde a todos. Vamos dar início aos trabalhos da CCD. Me mandaram um coletivo. eu tenho, por mim, eu também acho desnecessário. Para início dos trabalhos, eu gostaria de questionar se algum dos senhores se voluntaria a ser secretário da nossa Assembleia, senão eu vou escolher um aqui. Representante do Banco Comercial e Industrial. Sacanagem. Pode ser, senhor? Sim, senhor, sem problemas. Tá. Senhor, Tem fica à vontade se quiser sentar aqui ou... Se eu puder ficar aqui, eu Claro, tenho claro. Tá. Eu só gostaria de que se retificasse a nomenclatura do Isso, perfeito. Ah, sim. Então, vamos fazer isso. Oportunamente, obrigado. Fazer a leitura do edital da Assembleia. Poder Judiciário do Estado do Paraná, Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Segunda Vara de Falência e Recuperações Judiciais. Excelentíssima Senhora Doutora Luciane Pereira Ramos, Meritíssima Juíza da Segunda Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Curitiba, a saber que pelo presente edital ficam convocados todos os credores da recuperação judicial número 000-1551-02.2.16.0185, em que é requerente CCD Transporte Coletivo S.A. em recuperação judicial, para comparecerem à Assembleia Geral de Credores a ser realizada no seguinte endereço: Avenida Comendador Franco, número 1341, Jardim Botânico, Curitiba, Paraná. Auditório Caio Amaral Gruber. Sendo a primeira convocação no dia 14 de maio de 2018, às 14 horas, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e caso não haja quórum nessa ocasião, ficam desde já convocados para a Assembleia em segunda convocação, a ser realizada no dia 29 de maio de 2018, às 14 horas, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores. Ordem do dia: alteração do plano de recuperação judicial aprovado e demais assuntos de interesse. O credor poderá ser representado por mandatário ou representante legal, hipótese em que deverá enviar para o administrador judicial, na Rua Marechal Hermes, número 272, bairro Centro Cívico, Curitiba, Paraná, CEP 80.530.230, ou no e-mail aj.ccd@brasiliobacelar.com.br, no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia, documento hábil dos seus poderes com indicação de sua localização no processo de recuperação judicial, exceto se a representação de credores trabalhistas fizer por sindicato, hipótese em que deverá apresentar a relação de associados que pretendem representar, com 10 dias de antecedência à Assembleia, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Lei 11.101/2005. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital fixado e publicado na forma da lei. Curitiba, 11 de abril de 2018. Bom, seguindo, eu informo aos senhores que a Assembleia foi instalada com credores representando 80,11% do valor total dos créditos sujeitos, fazendo apenas uma pequena observação que, tendo em vista os pagamentos que já foram realizados às classes 1 e 4, essa Assembleia vai se compor apenas por credores da classe 3. Outra observação que eu faço é, dado ao fato de que não já houve Assembleia, já há um plano aprovado, e agora nós estamos tratando na presente Assembleia de deliberação sobre um modificativo no plano, nós fizemos a atualização dos valores conforme o plano, né, para efeitos de cômputo de quórum e posteriormente de quórum para deliberação, seguindo os critérios do plano, que, para lembrar a todos, foram mantidas as condições contratuais até a data de homologação, 8 de julho de 2016, para os casos em que havia contrato, enquanto aos demais casos, ou seja, aqueles créditos em que não são baseados em contrato, foi aplicada a correção monetária pelo IPCA-E até a data da homologação. Posteriormente à data da homologação, nós aplicamos os índices do plano, que é o CDI mais 0,25% ao mês, para todos os créditos irrestritamente, até a data de 11 de maio de 2018, a última sexta-feira. Seguindo, eu passo a palavra ao Dr. Marcelo Laura. Boa tarde a todos. Então, o objetivo deste plano contempla a cláusula
que trata do saldo diferido para a 60ª parcela. Nos termos do plano aprovado, a CCD vem cumprindo integralmente as cláusulas contratadas, já tendo liquidado totalmente as classes 1 e 4 e existindo saldo remanescente apenas da classe 3. Nos termos já comentados pelo senhor administrador judicial, então que se apresenta a proposta que foi juntada aos autos. Esta solicitação deve-se ao fato de um acordo firmado entre as concessionárias do Serviço de Transporte Público Coletivo de Curitiba e a URBS, representando o município. Uma vez que, pelo histórico da relação contratual, existiu um desequilíbrio econômico-financeiro que ensejou a adoção de medidas judiciais com a expectativa de um recebimento de crédito por parte das consorciadas, dentre as quais a CCD. Esta expectativa de recebimento de crédito está vinculada até o momento a esta última parcela que nós estamos denominando de para a 60ª parcela. Até o presente momento, a empresa já cumpriu 22 parcelas do plano, das 60 originalmente pactuadas, e está tratando, portanto, do saldo remanescente, da última parcela do plano. Exclusivamente, este é o objeto da modificação que se propõe. Então, faremos uma breve apresentação do histórico da recuperação judicial desde a época da homologação do plano e, a partir daí, definiremos as próximas providências. Aqui nós trazemos um breve histórico dos motivos que levaram o pedido de recuperação judicial, o problema citado e já conhecido que ensejou a aprovação do plano. Aqui a participação da CCD na expectativa de recebimento dos créditos, aproximadamente 10% do valor do sistema. A apuração realizada pela consultoria Ernst & Young apurou em fevereiro de 2017 um crédito no valor de R$1.320.000, dos quais a CCD teria aproximadamente 10%. O cumprimento do plano, conforme já demonstrado, então as classes 1 e 4 já satisfeitas, e a classe 3 em andamento, sendo que da classe 3, 62,1% dos credores já pagos nesse período, com exceção do saldo diferido. E aqui os principais eventos que ocorreram pós-homologação do plano. 8 de julho de 2016, a decisão da recuperação judicial. Em agosto, a CCD iniciou o pagamento das parcelas do plano. Em setembro de 2016, a CCD procurou ajustar a sua estrutura interna, fazendo uma redução no quadro de empregados em 50 pessoas. Depois, em outubro, as eleições municipais, que tiveram como eleito o prefeito Rafael Greca, comentando sobre o sistema de transporte público coletivo de Curitiba. O final do ano, na mudança da gestão, foi um período bastante crítico, com a falta de repasses pontuais que criaram uma dificuldade adicional para as companhias. Já em março de 2017, a greve dos motoristas e cobradores, de 8 dias, a greve mais longa dos últimos anos. Depois, uma nova greve por conta das reformas trabalhista e previdenciária. Em maio, a CCD, dando sequência às medidas necessárias para ajuste do seu caixa, realizou uma nova redução de estrutura, dispensando mais 46 empregados. Depois, em julho, a mudança das alíquotas de PIS e COFINS sobre combustíveis, que criaram um peso adicional para a operação. Depois, em agosto para setembro de 2017, atendendo uma recomendação do Tribunal de Contas, a URBS
reduziu a tarifa técnica, ou seja, a tarifa que remunera as concessionárias, passando de 3,84 para 3,78, ou seja, criando nova dificuldade para a operação. Depois, novas paralisações de motoristas e cobradores, por conta da morte de um motorista em serviço. E em novembro, então, as empresas, e aí no caso a CCD incluída, encontravam-se com uma dificuldade de caixa adicional em decorrência desses fatores, uma vez que as greves retiraram receita, que as alterações e reduções de tarifa técnica tiraram capacidade de geração de caixa, e o grande problema, que é a divergência entre as projeções do número de passageiros equivalentes do sistema e o realizado, continuava criando um peso importantíssimo na capacidade de pagamento das empresas. Até que em novembro, então, já na iminência da falta de recursos para pagamento dos compromissos de final de ano, especialmente o 13º, as empresas firmaram um acordo com a URBS, referindo-se, então, a uma série de medidas visando o reequilíbrio econômico-financeiro do sistema, dentre as quais o encerramento das demandas judiciais e a repactuação do acordo, do contrato, através de uma série de medidas que revertessem em aumento de caixa e equilíbrio do contrato. Porém, nesse período de 22 meses, a CCD teve uma perda significativa de capacidade de pagamento, em que pese o fato da recuperação judicial estar integralmente em dia. Com a queda de demanda, houve uma perda de 7.900.000, praticamente 8 milhões de reais. Os credores que estariam inicialmente sujeitos e contemplados no plano e não aderiram ao plano, mais 4 milhões de reais, greves e paralisações arredondando 900 mil reais, alteração na tarifa técnica, mais 880 mil reais, e o preço do combustível, 440 mil reais, 14 milhões de reais de perda de capacidade de geração de caixa, e isso criou um peso bastante significativo, fazendo então com que a empresa tivesse que financiar essa diferença com o não recolhimento dos tributos. Esses eventos então estão todos detalhados, esse material está juntado no plano, todos eles absolutamente detalhados. E aqui a base do plano modificativo, e a respeito deste plano modificativo nós temos conversado com os credores, em razão do prazo que se estabeleceu no acordo e também nos trâmites internos dos credores, todos têm sido unânimes em falar que o prazo seria insuficiente para as aprovações internas, mas essencialmente a empresa pretende diluir aquela última parcela, o saldo diferido, em 48 parcelas até o final do contrato de concessão, do primeiro período de contrato de concessão de 15 anos. É isso que está se tratando, então, nos contatos e nas negociações em curso com os credores. E, além disso, é necessário contemplar a redução dos custos operacionais, a questão do aumento de demanda. Nestes últimos anos, mês a mês, verificou-se uma queda no número de passageiros em relação ao mesmo período do ano anterior, porém, em março e abril deste ano, pela primeira vez o sistema apresentou crescimento. Isso é uma informação positiva e uma informação que traz, então, uma perspectiva de que aquelas medidas que estão sendo desenvolvidas possam efetivamente surtir efeito com a reversão da situação que se encontrava anteriormente. Aqui nós trouxemos, então, também o detalhamento da apuração daquele crédito, não vamos entrar nesse detalhe agora, e como estava o sistema antes deste acordo,
visto como um modelo de ruínas, o sistema parado no tempo, as dificuldades já largamente apresentadas para os senhores, os atrasos de pagamento de salários, os ônibus com frota vencida, ônibus mais velhos, as quebras, basicamente com índices bastante altos, a perda do número de passageiros, como esse gráfico veio se comportando ao longo do tempo, as questões de pessoas que não pagam a passagem, fura-catraca, o aumento do diesel, mais sobre queda de demanda. Depois, com o início desta nova gestão, um entendimento, pelo menos um alinhamento de um canal de comunicação que resultou neste acordo firmado e algumas medidas que visam a atração de novos usuários ou a reconquista dos usuários do transporte público, como construção de terminais, a entrada de veículos novos no sistema, questões de bilhetagem, mudanças de rotas e opções de transporte, como o caso do Ligeirão, que vem operando, e mais algumas informações sobre os novos veículos que estão no sistema. Então, essencialmente, a questão que se coloca é se os senhores desejam um aprofundamento maior nessas cláusulas já de início, uma vez que essas tratativas estão em andamento e parece que o prazo até o momento é insuficiente para que os credores tenham uma posição definida, ou se aguardamos para o momento oportuno, assim que todos os bancos, os demais credores, tenham condições de definir um posicionamento. Eu gostaria de deixá-los à vontade para comentar a esse respeito. Já houve essa conversa, pelo menos, com esse desejo de alguns credores de suspensão? Sim. Qual seria a data? Nós temos falado que os credores esperam, de maneira geral, aproximadamente uns 45 dias para a última semana de junho. Bom, eu acho que devemos então encaminhar uma votação em relação a isso. Então, seria importante definirmos o local e a disponibilidade do local, se é aqui mesmo ou não, enfim, sem condições de fazer essa checagem. E a data? A última semana? Oi?